Deus valoriza quem valoriza. Meu pai gosta dessas redundâncias, né? Então, o que ocorre? Eu e você precisamos entender que nós não caímos de paraquedas aqui. Deus está fazendo um trabalho na vida de muita gente, alguns aqui, Deus começou um trabalho na vida do meu pai, que acabou alcançando a minha vida, e hoje alcança a vida do meu filho. Houve todo um processo, não foi assim, então há um processo para se alcançar a plenitude do que Deus quer. Então, eu pedi hoje, nós vamos fazer algo diferente nessa Páscoa, porque a gente enfatiza muito a ressurreição de Jesus. Mas houve todo um processo de passo 1, passo 2, passo 3. E eu e você precisamos tomar muito cuidado em querermos ser apressadinhos. Diga para o seu irmão, deixa de ser apressadinho. Diga para ele assim, deixa de ser apressadinho. Então, é o ser humano. A gente quer tudo para ontem, é verdade ou não é? A gente quer tudo para ontem, irmãos. A gente chega, antigamente pegava fila, eu lembro de fila de banco. Você entrava no banco, ficava 2, 3 horas no banco. Agora não. Agora depois veio a fila única e agora você paga tudo em casa. Então, a cada hora, Deus já está falando conosco. Repita comigo, tem muita coisa na minha vida que eu quero para ontem. Mas tem muita coisa que eu já estou colhendo hoje. Coisas que eu plantei ou que eu não plantei ontem. Tem muita coisa no nosso casamento, na vida com os nossos filhos, na nossa vida profissional, milagres na nossa vida, que nós estamos colhendo ou não colhendo, por causa do nosso passado. E quando a gente vê o que Jesus fez na cruz do Calvário, houve todo um processo. Nós vamos começar, eu queria começar aqui com o Neno, e nós vamos mergulhar na máquina do tempo. Beleza, irmãos? Nós vamos voltar na história, e hoje é Quinta-feira Santa. Não começou com a ressurreição. Viu, irmãos? Repita comigo, não começou com a ressurreição. Ocorreram coisas antes. Tem muita coisa na minha vida que está morta. Mas para que eu veja a ressurreição, eu preciso mergulhar no processo. Tem muita coisa que vai acontecer daqui 5, 10, repita, 5, 10, 20, 30 anos, mas que eu começo a colher, não que eu começo a plantar hoje. Está aqui, bebezinho, pititico. Aparentemente ele não está plantando nada, os pais estão plantando. Porque os pais estão comunicando algo para o filho. Sendo bebê, eu estava em um meio de adoração onde Deus se manifestava e a presença dele está aqui. Você acha que a criança não está entendendo nada, mas a presença de Deus está enchendo esta criança, ainda não entende nada, mas a presença de Deus já está alcançando. Como eu e você precisamos entender, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso na semana que vem, mas eu preciso, para aquilo que eu vou tratar, que é o desfecho de Romanos 16, se empenhe e muito para estar aqui na semana que vem, que nós vamos fazer o desfecho da carta de Romanos. E a carta de Romanos a gente vai entender por que ele escreveu, tudo que ele escreveu no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, tem tudo um propósito. Tem muita coisa que já aconteceu na nossa vida, está acontecendo na nossa vida, que Deus está construindo um futuro. E a Bíblia diz que o futuro que Ele sonha para nós é um futuro de paz, e não de mal. Mas as nossas sementes definem muita coisa. Então voltemos
na máquina do tempo, e eu só vou construindo aqui, porque o nome dele hoje se chama Quinta-feira. O nome dele, você está vendo lá, né? Já colocaram até a plaquinha, que ele só tem 10 minutos para falar. Ele nem começou a falar, já mostraram a plaquinha para ele. Porque nós vamos entrar na quinta-feira, depois virá alguém que será a sexta-feira. Pastor, por que a mesma pessoa não fala todos os dias? Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: é por causa de você, seu cabeçudo. Pode bater na cabeça dele. Foi por causa de você, seu cabeçudo. Porque ouça aqui, o que funcionou na minha vida na quinta, olhe para mim aqui, Deus está falando entre nós, amém? O que funcionou na quinta, pode não funcionar na sexta. E o que funcionou na sexta, pode não funcionar no sábado. Porque cada momento da nossa vida exige algo novo de nós. E Deus é o Deus de coisas novas. Mas eu preciso ver a mão de Deus em cada fase completamente diferente da minha e da sua vida. Amém? Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou e por aquilo que o Senhor vai falar. Nós te damos graças pela história daquilo que ocorreu na quinta-feira. Usa o Neno, Senhor, e traz revelações e entendimento para o nosso coração, daquilo que o Senhor queria nos ensinar naquele dia tão importante para a vida de todos nós, em nome de Jesus, amém. Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos falar da quinta-feira, porém, eu quero retroceder alguns dias para que nós possamos entender todo o contexto. Então vai ser a nível de curiosidade. Nós vamos começar falando do Domingo de Ramos. Todo o texto está baseado lá em João 13, mas nós vamos passear um pouco por todos os evangelhos para que a nossa compreensão seja bem clara daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus traz para nós. Então lá no Domingo de Ramos, nós vemos lá em Mateus no 21, do 1 ao 9, quando é registrado a entrada triunfal de Jesus e os discípulos em Jerusalém. Por que isso é importante? Porque o povo judeu, naquela época, esperava o Messias, o rei, aquele que iria governar de forma terrena. Eles imaginavam que Jesus entraria na cidade com um exército, totalmente armado, totalmente pronto para guerrear contra o Império Romano. Só que entra Jesus, montado num jumentinho. E as pessoas, quando vê aquela cena, elas começam a jogar ramos e começam a louvar ao Senhor. Aí vem a segunda-feira, que está lá em Marcos, capítulo 11, 15 e 26. A segunda-feira santa. Jesus entrando em Jerusalém, ele havia saído e voltado para Jerusalém, ele estava com fome, ele vê uma figueira e a figueira não tem frutos, e ele amaldiçoa aquela figueira, e logo depois ele entra no templo, e ele vê que o templo era então um lugar de comercialização da fé, e ele começa a expulsar aqueles comerciantes. Imagina o mau cheiro que estava naquele lugar, porque eles estavam comercializando os animais e todo tipo de oferta que eles deveriam trazer de casa como adoração, mas eles, para simplificar, facilitar o seu trabalho, então eles iam até o templo e já estava pronto. Era quase como se fosse um fast food. Eu vou lá, pego um animal, um cordeiro e vou e ofereço ao Senhor. E ele então vem e começa a expulsar e a dizer que aquilo estava errado. E na terça-feira santa, ele tem um embate com os líderes da época, porque os religiosos da época, os fariseus e os saduceus, eles começam a indagar Jesus sobre que tipo de autoridade ele tinha para então falar que era o Filho de Deus. E Jesus então começa a mostrar para eles que ele sim era o Rei dos Reis, ele sim era o Senhor, e ele era o Messias esperado. Então nós chegamos na quarta-feira,
E a quarta-feira, para alguns estudiosos, ela é conhecida como a quarta-feira de trevas, porque foi o dia que Judas, ele se ofereceu a ir até os religiosos da sua época e entregar, conspirar para entregar, prender e matar o Messias. Então nós temos aí um retrospecto de toda a semana que antecedeu os dias que viria então a crucificação de Jesus. E nós então chegamos aqui na quinta-feira, que é o dia que eu quero falar com vocês. A quinta-feira, Jesus diz para Pedro e para João: vão até determinado lugar e vocês vão encontrar um aposento onde eu vou celebrar a ceia com vocês. Era a última ceia que ele iria celebrar com os seus discípulos. E ele diz no texto que ele estava ansioso por aquele momento. E ele também diz no texto que ele não faria isso outra vez até que todos estivessem reunidos com ele na glória. E aí é interessante que havia uma certa tranquilidade naquele momento de ceia. Eles estavam sentados à mesa. Imagina a cena, você com a sua família, todos sentados à mesa, batendo papo, conversando e tudo mais. E então Jesus, naquele ambiente, estava ali Judas Iscariotes, o traidor. Estava ali também Pedro, que Jesus fala para Pedro: Satanás tem rondado a sua vida, mas eu tenho intercedido por você. Quantas vezes nós nem imaginamos, mas Satanás ele começa a lançar flechas contra a nossa vida, contra o nosso casamento, contra a nossa família, contra o nosso ministério, mas o Senhor tem intercedido por nós, Ele tem nos guardado. E é interessante que também naquela mesa estavam os dois filhos do trovão, Tiago e João. E os outros também, eles estavam discutindo a respeito quem seria o maior no reino dos céus. Então, imagina aquele ambiente de ceia e de repente eles estavam entrando num assunto totalmente aleatório, totalmente fora de contexto. Aí acaba a ceia e Jesus, ele pega um balde, ele pega uma toalha e ele vai um por um. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Havia um até que, Pedro não Senhor, quem vai lavar meus pés? E o Senhor então fala para ele a necessidade de lavar os pés dele. E ele começa a lavar um por um. Depois que ele termina isso, ele retorna à mesa, senta novamente. E naquele ambiente, que agora é um ambiente de paz, onde todos estão olhando, e Jesus então, aí no texto de João 13, diz que Jesus indaga eles: vocês têm entendimento do que eu acabei de fazer? E eles ficam meio que ainda perplexos, sem entender muita coisa. E Jesus diz 2 pontos que eu gostaria de deixar ao seu coração. Primeiro, que nós precisamos servir uns aos outros. Jesus, sendo o maior, serviu ao menor. E quantas vezes nós estamos em uma posição de liderança, uma posição que Deus nos coloca, até mesmo na nossa empresa, na nossa casa, e nós achamos agora que nós somos o cara. Agora eu tenho que ser o servido. Agora é Ele que tem que fazer por mim. Mas o exemplo de Jesus aqui é que o maior serve o menor. E isso está ligado ao outro ponto que Ele deixa para nós, que é o amor, amar uns aos outros. Naquela mesa ainda estava Judas. E talvez alguns de nós podemos pensar: puxa, mas Jesus serviu Judas, Ele serviu o inimigo. Sim, nós precisamos servir e amar a todos, independente de quem é, do que fez para nós. A pessoa me traiu, a pessoa falou mal de mim, a pessoa fez e aconteceu. Não importa. O Evangelho de Jesus mostra para nós que nós precisamos estar dispostos a servir e a amar, independente de quem seja, independente da posição da pessoa, independente da nossa posição também. Nós precisamos entender que Jesus, na quinta-feira, há poucas horas que antecediam a crucificação, Ele resolveu amar. Ele resolveu
amar. Ele resolveu amar. O amor de Deus expressado em Jesus nos amou primeiro, para que nós possamos então expressar esse amor às pessoas. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira é uma bênção. Sobrou 4 minutos, então vou usar os 4 minutos que sobrou para ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vamos trazer aqui bem... Posso espremer um pouquinho mais? Posso espremer um pouquinho mais? Eu não sei. Mas existem alguns entre nós que já desrespeitaram pessoas que estavam de forma voluntária ajudando a estacionar os carros. Vamos ser evangélico na prática? Irmão, não pode pôr o carro aqui. Por que não? Eu ponho onde eu quiser. O que custa para aquele irmão tirar o carro e colocar em outro lugar? Quando a gente vai para um restaurante, a gente muitas vezes não trata bem e não pergunta o nome da pessoa que está nos servindo à mesa. Vamos ser práticos, irmãos. Cristianismo é no dia a dia. Nossa, a gente precisa verificar o que a gente ouve aqui, se a gente está tratando no dia a dia. Como a gente trata aquele professor, é só porque você, tem gente aqui que tem escola, só porque você está pagando a escola, ou o Estado está pagando, você tem o direito de falar o que você quiser, e ser ignorante, ser estúpido e grosseiro com o professor, com o servente, com a pessoa que está ali para servir você. Como eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos, em como a gente trata, entre aspas, pessoas que aparentemente estão fazendo coisas simples. Aí vem o Criador do universo e ensina eu e você que todo ser humano precisa ser tratado com amor, respeito e serviço. Eu estou disposto a servir qualquer pessoa que ficar na minha frente. Eu sou o dono de tudo e de todos. Eu servi quem estava me traindo. Sentou do meu lado, eu dei o pão para ele comer. Eu dei o pão, dei pão. Eu ajudei, eu socorri. Ah, sabe por que está passando fome? Por que não trabalhou? Por que não estudou? Eu não vou fazer, eu vou ajudar outro. Jesus serviu o pão para quem ele sabia que estava endemoniado. Não é endemoniado, no caso dele estava endiabrado, porque não era demônio, era o próprio diabo. Agora a gente não ajuda, irmãos. Porque a pessoa é macumbeira, porque a pessoa é feiticeira, porque ela não é crente. Eu só ajudo e só socorro quem é crente. Eu não dou cesta básica, eu não visito ninguém. Este não é o modelo de Jesus. Jesus pegou uma pessoa que estava possuída pelo diabo. Agora a gente tem dificuldade, irmãos. Irmão, você pode tirar o carro daqui e colocar lá? Não. Simples assim. Aqui entre nós. Graças a Deus, eu não sei, nem quero saber quem são os endiabrados. Quer dizer, os perturbados. Quer dizer, os irmãos que estão sendo tratados. Irmãos, não custa nada. Não custa servir. Na hora de entrar no elevador, já viram, gente? Abriu o elevador. Ei, para na porta. Pode entrar primeiro. Seja o último a entrar e o último a sair. São coisas simples, irmãos. Mas ou a gente começa a experimentar milagres em coisas simples, porque quem não é fiel no pouco, no muito, não vai ser fiel, irmãos. Não vai ser fiel. Eu fiquei tão feliz, e aqui eu encerro, que eu fui visitar a escola onde meus filhos estudaram. E o mesmo segurança que estava lá há muito tempo, eles disseram para mim: e aí, e o Davi e o Arthur? Eu estranhei, né? Uma escola, uma ETEC, que tem não sei quantos mil alunos. Falei: você lembra do nome dos meus filhos? Já faz tanto tempo. Falei: lembro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles chegavam, eles me chamavam pelo nome e me davam bom dia. Não é normal isso em uma escola pública. E eu fiquei feliz.
Feliz. São coisas do nosso dia a dia. É o porteiro que você chama pelo nome, é o garçom, é na hora de entrar dentro do elevador. Cristianismo na prática. Beleza? Chegamos na sexta-feira. O que é que acontece na vida? Cadê o sexta-feira? Ô, sexta-feira, vem cá sexta-feira. Então, chegou na sexta-feira, Jesus já lavou, mostrou que para ser o maior, nós temos que ser o menor. Alguma coisa aconteceu agora também, na sexta-feira da minha e da sua vida. Na quinta-feira a gente aprende que a gente tem que servir. Agora na sexta-feira. Bom dia, graça e paz, irmãos. Responsabilidade, né? Todas as vezes que me é dada a confiança de falar, dá aquele friozinho na barriga. Nunca é diferente, irmãos. Porque a gente tem preocupação em trazer algo positivo e dentro das Escrituras para os irmãos. Sexta-feira, eu tenho apenas 10 minutos, então tem que ser rápido, irmãos. E eu falo muito. Então vou tentar abreviar para poder trazer o conteúdo para os irmãos. Eu vou trazer para os irmãos um relato do que aconteceu na sexta-feira e depois nós vamos tirar 2 lições dos acontecimentos da sexta-feira, que é chamada de Sexta-feira Santa também, né? Ou a Sexta-feira da Paixão de Cristo. Sexta-feira, ao que tudo indica, Mateus 27:1, pela manhã os sacerdotes e líderes religiosos decidiram pela condenação de Jesus à morte. Também na sexta-feira, Judas, quando viu o que tinha feito com Jesus, o Judas, o traidor, ele cometeu suicídio. Depois nós vamos voltar para falar disso. Primeiro eu vou relatar os acontecimentos, tá? Na sexta-feira, Pedro seguiu Jesus de longe. E quando ele foi confrontado por ser um dos discípulos de Jesus, ele negou conhecer Jesus por 3 vezes até o galo cantar. Assim como Jesus disse que aconteceria. Durante toda a noite e toda a manhã da sexta-feira, Jesus ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e pelo rei Herodes. Durante toda a sexta-feira, ele foi interrogado por esses homens. Zombaram de Jesus, espancaram ele e o chicotearam em plena sexta-feira. Sexta-feira geralmente que é o dia que a gente está ali, que o pessoal chama de happy hour, né? Sexta-feira que você está esperando para chegar o fim de semana para você descansar. Na sexta-feira, Jesus estava sendo espancado e chicoteado. Os guardas romanos colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, vestiram ele com um manto escarlate e lhe deram uma vara, um bastão, para o chamar de rei, zombando de Jesus. Ave rei, rei dos judeus, rei dos israelitas. E eles se prostraram diante de Jesus, zombando dele, o tratando como rei. Pilatos, na sexta-feira, também viu que Jesus era inocente, e até tentou livrar Jesus da condenação. Mas quando ele viu que a multidão estava se incitando, e a violência começou a aumentar, para que não houvesse mais violência, Pilatos decidiu condenar Jesus à crucificação, mesmo ele sendo inocente. Depois, se vocês quiserem ver, está em Marcos 15, do 13 ao 15. Na sexta-feira, Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. O céu ficou escuro até cerca aproximadamente de 3 horas da tarde. Imagine 3 horas da tarde, tudo escuro, como se fosse em plena noite. Foi o que aconteceu na sexta-feira. E aí Jesus morreu. Naquele momento houve um grande terremoto e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Está em Mateus 27, dos 50 ao 52. E quando ficou confirmado que Jesus estava morto, foi sepultado e uma grande pedra foi colocada na entrada e logo todos foram embora para então cumprir o sábado. Então esses foram os acontecimentos da sexta-feira. O que nós podemos tirar de lição, de aprendizado, de tudo isso que aconteceu na sexta-feira? Eu queria falar, tem muita coisa que a gente pode aprender, irmãos. Você na sua casa, lendo, estudando os acontecimentos, Deus vai te dar revelação de muita coisa. Mas eu queria falar de 2 lições importantes que nós aprendemos nos acontecimentos de sexta-feira. A crucificação de Jesus. A primeira lição, se puder até projetar aquela imagem, não sei se tem a imagem,
a imagem de arrependimento ou de remorso. Qual que nós temos, irmãos? Remorso ou arrependimento? O que é eficiente? O que de fato tem que acontecer conosco? Remorso não resolve. Essa é a primeira lição. Judas sentiu remorso pelo que fez a Jesus, e o remorso o levou a cometer o suicídio. Somente o perdão de Deus, precedido de um genuíno arrependimento, pode mudar a vida de alguém. A crucificação de Jesus é importante para trazer para nós o acesso ao céu, mas o acesso ao céu precisa de um genuíno arrependimento. Mas aí você pode me dizer, como que é esse arrependimento? O que significa arrepender-se dos pecados? Todo arrependimento, ele inicia-se com remorso. Esse é o segredo. Todo arrependimento, repete comigo, todo arrependimento inicia-se no remorso. Primeiro há um sentimento de culpa por não haver cumprido uma regra ou uma lei, ou há um sentimento de culpa de não ter obedecido ou de ter errado o alvo, ou seja, de ter pecado. Foi o que aconteceu com Judas. Porém, se esse sentimento de culpa, ele não entra dentro do que o Evangelho diz, de mudança de comportamento, então fica só no remorso. E o sentimento de culpa vai aumentando até que a pessoa decide que a única forma dela acabar com o sentimento de culpa é tirando a própria vida. E muitos de nós, às vezes, estamos sentindo remorso de erros e pecados que cometemos e só fica no remorso. Então o que acontece? Voltamos a praticar o mesmo erro, a mesma falha. E alguns acabam, assim como Judas, decidindo que a vida não faz mais sentido. Mas quando nós entendemos pelo Evangelho, pela crucificação, que ao sentirmos que erramos, ao sentirmos que pecamos e estamos com sentimentos de culpa, entendemos que a culpa do erro é somente nossa, mas que através da crucificação de Jesus, que aconteceu na sexta-feira, temos acesso ao Pai, temos acesso ao perdão dos erros cometidos, então decidimos mudar o comportamento, e aí sim, nós nos arrependemos de fato dos pecados e alcançamos a salvação da nossa alma. Então você que está aqui nessa manhã, entenda, remorso não resolve, nós precisamos de um genuíno arrependimento para alcançar o céu, amém? Segunda lição, cumpra a sua missão. Tem uma imagem de um soldado, se puder colocar. Cumpra a sua missão, mesmo que pareça difícil e doloroso. Jesus sabia de todo o sofrimento que passaria, para que, como resultado, trouxesse a remissão da humanidade. Contudo, aceitou a sua missão humildemente, e mesmo que tenha pedido ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, aceitou a vontade de Deus e a sua missão. Muitos de nós aceitamos uma missão, e no decorrer do caminho, diante das dificuldades e passíveis sofrimentos, desistimos da missão e deixamos de alcançar o sucesso que nos foi confiado. Diante de toda a dificuldade que Jesus sabia que sofreria, irmãos, eu fui estudar um pouquinho sobre o sofrimento humano de Jesus. A medicina, os médicos falam que o sofrimento que Jesus passou, nenhum outro ser humano suportaria tanto tempo. Aquele bastão que deram para Jesus, para falar que ele era rei, para zombar dele, depois tomaram de Jesus e batiam na cabeça de Jesus com aquele bastão. Jesus foi espancado, crucificado, cuspiram nele, socaram ele, feriram-no, zombaram. O sofrimento físico humano de Jesus é incompreensível para nós. Mesmo ele sabendo que passaria por isso, ele decidiu cumprir a missão a despeito de todo o sofrimento. Então a segunda lição é, se lhe foi dado uma missão, se lhe foi confiado algo a fazer, cumpra a sua missão, mesmo que você encontre dificuldades no caminho, porque o sucesso está ao cumprir a missão, e não ao executar a missão. Você que está aqui nessa manhã, Deus também te trouxe aqui com uma missão, ser fiel até o fim, para que você chegue ao céu com Jesus. Cumpra a missão, as dificuldades virão,
pedras virão pelo caminho, acusações, o diabo vai tentar te tirar do caminho, mas cumpra a missão, porque o sucesso está no final. A crucificação de Jesus, a cruz é a porta, é a ponte que nos leva até o céu, mas no decorrer do caminho, no decorrer da missão, encontraremos dificuldades, mas Deus está conosco, e nós vamos ir até o fim, e alcançar a vitória que nos foi confiada. Josué, para encerrar, nem sei quanto tempo eu tenho mais. Para encerrar, irmãos, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, nós temos a história de um grande líder, um dos grandes líderes da Bíblia. E é normal ter medo, irmãos. Diga para o seu irmão que está do lado, é normal ter medo. Às vezes a gente acha que pastor e que líder é super-homem. Não, irmãos, é normal ter, medo é normal. Josué, sucessor de Moisés, teve a missão de guiar Israel na morte de Moisés. E ele teve medo. Não é à toa que Jesus falou por ele por mais de uma vez: esforça-te e tem bom. Ele sentiu o peso da responsabilidade de guiar o povo de Deus. Sentiu medo de tudo aquilo que ele teria que enfrentar. E no final, qual foi a palavra de Deus para Moisés? Não fui eu que te mandei? Esforça-se e tem bom ânimo. Eu vou contigo por onde quer que você andar. Se Deus te confiou uma missão, não importa o medo que você está sentindo, não importa as dificuldades, se esforça, tem ânimo, porque Deus está contigo. Lá no final nós vamos cantar aleluia. Este é o segredo, esta é a lição que eu aprendi com a sexta-feira. Não temos que ter remorso, temos que buscar um genuíno arrependimento e cumprir a missão, mesmo que vier as dificuldades, porque no final nós vamos cantar aleluia, o hino da vitória junto com Jesus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Acabou a sexta-feira? Acabou a sexta-feira. Ouvimos que nós temos uma missão. Nunca abandone sua missão no meio do caminho. Viu, irmãos? Eu não sinto que Deus está nesse negócio. Não é questão de sentir. Eu creio que Deus me deu uma missão. Nem sempre as missões serão maravilhosas. Ai, que gostoso ser crucificado. Que gostoso tomar varada na cabeça. Nem sempre as nossas missões serão gostosas, maravilhosas. Tem missão boa? Tem missão boa. Mas tem muita missão, irmãos, que vai nos custar dor, lágrima, sofrimento. Mas lá no final, nós cremos que nós veremos a glória de Deus. Amém? Passamos pela quinta, momento de servir. Passamos pela sexta, senso de missão. Diga assim: eu não sou um largado neste mundo. Deus espera de mim que eu termine a carreira, que eu cumpra a minha missão. Diga assim: eu tenho uma missão. Diga para quem está pertinho de você: você tem uma missão. Agora, a pior coisa é o cara viver sem saber qual é a sua missão. Nós temos uma missão, preciso saber qual é a minha missão. E eu não vou morrer sem cumprir a minha missão. Só que eu morri. E agora chega o sábado. O que é que o sábado nos ensina? Recebamos o sábado. Vamos aplaudir ao Senhor pelo sábado. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar muitas aleluia aqui, irmãos. Diga para o seu irmão da esquerda, da direita, aleluia. Alegre-se por você estar aqui hoje. O que nós podemos aprender com o sábado? Tudo se foi. Vimos a semana que antecedia, muito bem colocada aqui pelo Neno. Começou num domingo antes, irmãos. Nada foge do controle do nosso Senhor Jesus. Não é à toa que Ele foi crucificado numa sexta-feira. Não é à toa que Ele ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Mas não é isso que nós viemos aqui dizer. Vamos falar do sábado. O que a gente pode entender? Queridos, o sábado tem algumas denominações, né, que coloca sábado de vigília, eu anotei aqui, sábado de aleluia, sábado santo. Irmãos, eu sempre, até os meus 30 anos de idade,
Hoje eu tenho 32, mas até os meus 30 anos de idade, estão rindo por quê, irmãos? O que é isso? Tô cara de velho, irmão? Até os meus 30 anos de idade eu fui católico, e eu confesso a vocês, quantos lembram, hoje a gente não vê mais, lembra daquele negócio de malhar o Judas? Lembra? Aí, ó, bastante irmãos aqui. Então, queridos, eu malhei o Judas. E que dia que a gente malhava o Judas? No sábado. Então, assim, algumas denominações têm esse tipo de coisa, aquele boneco de pano. Tem também a tradição de algumas igrejas de ficar velando o corpo, porque hoje nós conhecemos essas escrituras. Nós sabemos o maravilhoso dia de amanhã, né? Vamos imaginar que hoje é o sábado. Está escrito, nós sabemos o que vai acontecer no domingo. Então, glória a Deus. E lá naquela época, ninguém sabia. Então, no sábado, algumas tradições velam o corpo, ficam fazendo vigília até meia-noite. E glória a Deus, sem condenação, não temos nada que falar dessas tradições. E naquela época, o sábado, lembram que sábado não pode se trabalhar naquela época. Sábado é o 7º dia. Sábado não podia trabalhar. E os discípulos eram obrigados a ficar em casa por 2 motivos. Primeiro, cadê o mestre? Ele ressuscitaria. Ele falou para nós que ressuscitaria. Só que já tinha morrido. E nada aconteceu. Na sexta, morreu, tiraram o corpo, colocaram lá na caverna, até lacraram, né, como a gente ouviu aqui rapidamente, mas o sábado os discípulos ficaram atordoados. O meu mestre se foi, não ressuscitou, e aí, o que a gente faz? Se reuniam em casa, não podiam sair, e aí aquela coisa pairava. Isso está lá em Mateus 27, não precisa projetar, não é esse o texto que a gente vai projetar, Mateus 27, dos capítulos 65 ao 66, 2 capítulos citam essa parte aqui, que eles ficavam em casa, não tinham o que fazer. Então isso foi o que aconteceu lá no sábado, ficavam quietos. E agora eu quero me ater, qual a lição que a gente pode tirar do sábado, quando tudo parece perdido? Tenta você fazer uma viagem do tempo, tenta lá pegar um dos discípulos que andaram 3 anos com Jesus, tenta você imaginar o que passa pela tua cabeça, do tipo, meu Jesus, o meu mestre, o filho de Davi, morreu, o Messias. Os discípulos estavam atordoados. E a nossa lição para o dia de hoje? Nós não temos respostas. Eu não sei o que a sua angústia, mas o sábado nos ensina que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu não sei o que você passa, mas o sábado diz que nós temos uma missão aqui, então nós temos que cumprir. Continue, ore. O sábado é esperança. O sábado exercita a fé. Quantos têm fé aqui? Quantos precisam de um milagre na sua vida? Tem gente com a mão levantada, tem gente com a mão baixada. Quantos precisam de um milagre na sua vida? Hoje, o nosso Senhor Jesus, com o sábado, está falando para mim e para você: não desista, não pare, ore. Você tem uma missão, eu morri por você, eu venci a morte, vocês vencerão também. Glória a Deus e aleluia por isso. Vocês vencerão também, vocês vencerão também. Permaneçam fiéis, porque esse é o sábado que nos ensina. E aí, eu quero projetar um texto. Vamos parafrasear aqui um texto. Por favor, querido, projete aí Mateus 15, do 21 ao 28. E aí, eu quero ler esse texto com vocês, trazer para os dias de hoje, continuar nos dias de hoje, o que a gente aprende com o sábado. Mateus, abre aí a sua Bíblia, quem não tem, leia aqui na versão, talvez esteja um pouquinho diferente. Diz assim, Mateus 15, 21 ao 28.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Queridos, aqui é uma lição. Naquele momento, as escrituras nos ensinam que Deus não queria falar. Jesus não queria falar com aquela mulher. É a única passagem da Bíblia que Deus se porta com aqueles que vão até Ele desta forma. Jesus estava ruim? Jesus estava bravo? Não, Jesus sabia que eu e você aqui estaríamos aqui hoje. Esse dia já estava marcado na agenda dos céus. Então, o que nós tiramos aqui de lição? Jesus, Ele tem um momento que você aguarde. Eu estou te ouvindo. Ainda, Luan, ainda que não esteja do jeito que queremos, mas o milagre vem. Permaneça fiel. Você que quer um emprego, permaneça orando, permaneça pedindo. Como diz o nosso pastor, bata a porta, continue orando, mantenha a sua fé. Continuando no texto, a mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Aí ele deu atenção para a mulher. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ele dá um chega para lá na mulher, irmãos. Calma aí, eu estou falando com meus irmãos, eu estou dando de comer para outros irmãos, você vem depois. Aí no versículo 27, disse ela: porém sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos donos. Jesus respondeu. Fala para mim e para você hoje: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. Queridos, bata a porta. O sábado nos ensina: permaneça fiel, ainda que você não tenha resposta. Eu já ouvi um desses pastores, não quero citar nomes, talvez muitos aqui seguem, gostam. Já ouvi um desses pastorzinhos metido a coach. Digo pastorzinho porque na verdade falta um pouco mais de profundidade nas escrituras. Ele mencionou que ele passou por um deserto de 7 meses. Eu coincidentemente já estou num deserto há 7 anos. E aqui quem me conhece, tenho 16 anos de comunidade da graça. Eu não desisto, eu não paro, eu continuo adiante. Teve um tempinho aí, 15 dias atrás, eu fiquei doente, mas aí não deu mesmo. Tive que ficar deitado, me recuperando no dia lá do impacto. Mas irmãos, quão é importante a gente acreditar no que as escrituras querem nos passar. Como é importante a gente comer e beber disso. Tudo que vocês estão escutando aqui, da quinta, da sexta e do sábado, não é o que nós achamos, está escrito. O tempo faz com que a gente está resumindo para vocês. O sábado para nós é permanecer fiel. Então, irmãos, qual é a bênção que você está esperando? Conheço a vida de alguns aqui. Uns querem mudar de emprego, outros querem um emprego. Uns querem uma casa, quer mudar de casa, quer vender casa, quer trocar. Outros já têm a casa, passam por situações com os filhos, passam por situações de saúde. Pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, pelo canal online. Eu não sei qual é a sua aflição. Eu não sei, o Senhor conhece você pelo nome. Diga para o seu irmão que está na direita e da esquerda: o Senhor conhece você pelo nome. Diga para o seu irmão da direita e da esquerda: o Senhor conhece você pelo nome. Porque o nosso Senhor Jesus vai abençoar cada um dos que procuram, cada um daqueles que querem bater a porta, cada um daqueles que não desistam, cada um daqueles que está esperando em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Aleluia. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passamos pela quinta, tempo de serviço. Passamos pela sexta, senso de missão. Passamos pelo sábado. Agora vou me lembrar quando eu era pititico.
Tem uma musiquinha que meu pai colocava o LP para tocar, né? Da Voz da Verdade. E tem uma música antiga da Voz da Verdade que dizia assim: quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando. E é aquilo que nós ouvimos do nosso querido Lincoln. Irmãos, quando parece que Deus se calou, Ele está trabalhando. É a hora que a gente precisa, o justo viverá pela fé. E se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, é na hora do silêncio de Deus é que nós mostramos o nível da nossa fé e da nossa maturidade. Amém? Mas chegou o dia tão esperado. Como ele mencionou também, o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Chega o dia da promessa. Recebamos o domingo. Vamos aqui, ô domingo. Chega aqui, domingo. Bom dia, queridos, graça e paz. Vocês estão bem? Maravilha, vamos para o domingo então. Quero projetar algumas imagens para a gente só entender e visualizar, né, ver lá o que aconteceu. Então no domingo ele vive, porque Jesus ressuscitou. Passa para o próximo, por favor. Algumas curiosidades sobre a ressurreição de Jesus. Próximo. Olha lá. Aqui essa foto, né, mostra para a gente que lá era o Jardim da Tumba ou o Jardim do Túmulo. Um dos locais considerados onde Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado. Então, se você visitar Israel, você pode ir lá e confirmar isso também. Próximo. Ele fica localizado, dá para ver legal? Precisa apagar as luzes aí. Dá para ver? Ele fica localizado num lugar chamado Calvário, em hebreu, Gólgota, que significa o lugar da caveira. Alguns comentam, né, e dizem que este lugar aí tem o nome de lugar da caveira, porque se você olhar por um ângulo, você vê ali basicamente o rosto de uma caveira, ou também outros dizem porque ali onde era crucificado várias pessoas, os restos mortais acabava ficando ali mesmo, então chamado do lugar da caveira, né? O próximo, aí nós temos o Jardim da Tumba, localizado em Jerusalém, que contém um túmulo talhado na rocha, que foi descoberto em 1867 e passou a ser considerado pelos cristãos como o local do sepultamento e a ressurreição de Jesus. O curioso deste lugar aqui é que o túmulo de Jesus, ele foi esculpido, talhado numa rocha, sabe, onde nunca ninguém havia, né, entrado, onde nunca ninguém havia estado lá. Então lá em João 19:41 diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, né? Então Jesus foi o primeiro ali. E aí depois a próxima imagem, não dá para ver muito bem, mas logo na entrada deste túmulo ali que nós vimos na rocha, temos a inscrição ali: ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Então lá diz, se você for lá, você já dá de cara com esta informação: ele não está aqui, ele ressuscitou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que ocorreu neste dia? O que aconteceu no domingo, né? Que nós comemoramos aí o domingo de Páscoa. Então quero trazer aqui a referência bíblica para você. Lucas 24, do versículo 1 ao 8, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas
em saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brancas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, amedrontadas. As mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Aí está a confirmação que Jesus ressuscitou. Por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, ele não está aqui, diz o anjo, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estavam com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos com o domingo: Jesus ressuscitou, amém? Isto para nós muda a nossa vida. Olha só, todos os fundadores de outras religiões têm em seus túmulos os seus restos mortais. Porém, Jesus, que pregou o evangelho, que pregou as boas novas, lá no seu túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Não há corpo lá. Todas as outras religiões, os seus fundadores estão lá, os seus restos mortais estão lá. Porém, Jesus ressuscitou. Agora, qual é o ensino de prático para a minha vida, para a sua vida, nos dias de hoje? Olha, queridos, o apóstolo Paulo também menciona sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é um versículo que fala tudo sobre a morte e ressurreição de Jesus e a nossa participação na morte e na ressurreição de Jesus. Leia 1 Coríntios capítulo 15, você vai ter um entendimento melhor. O apóstolo Paulo diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, eu tenho o costume de dizer aos demais, né? Outra versão, e aos 12. Então, por 2 vezes o apóstolo Paulo relata: Jesus morreu segundo as Escrituras, mas também ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras. O que ele quer nos ensinar? Que Jesus morreu por nós? Sim, morreu por nós, foi cravado na cruz. Ele está falando que nós estamos mortos para o pecado, que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas ele diz: porém, este mesmo Jesus que morreu, nos incluiu na sua morte, agora ressuscitou, amém? Ele ressuscitou e a Bíblia diz que nós também ressuscitamos com ele. Aí está a nossa prática, a nossa participação. Isto vai mudar todo o nosso futuro. Nós cremos que Jesus morreu, estamos mortos para o pecado, mas precisamos crer também que estamos vivos com Jesus. Amém, queridos? Isto precisa trazer alegria ao seu coração. Olha só, em Romanos 10, 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a obra da cruz, ela é consumada, ela é finalizada na ressurreição de Jesus. Viva crendo que você está morto para o pecado, mas você precisa crer que você também ressuscitou com o Senhor, está sentado à direita de Deus. Você um dia vai estar na glória com o Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Então a nossa ressurreição com Cristo finaliza uma vida de pecado, finaliza a escravidão do pecado.
Você tem que ter esta consciência, você morreu para o pecado, você vive agora para Deus. O que é mais importante para a sua vida é a sua vida com Deus, uma vida de ressurreição com Cristo Jesus. Não precisamos mais nos deleitar ao pecado, o pecado não faz mais parte da nossa vida. Ele vai matar, ele vai roubar, ele vai destruir, mas Jesus veio para dar a vida eterna, amém, queridos? Então, a ressurreição de Jesus garante que também nós vamos ressuscitar com Ele e viveremos com Deus para toda a eternidade. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios 15, do 19 ao 23, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo, mas de fato, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que o dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diga comigo, eu serei vivificado com Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém, queridos? Você crê que você vai ser ressuscitado com Cristo? É isso que nós precisamos aprender, esta tem que ser a nossa confissão de fé. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Queridos, agora trazendo para a prática, viva sonhando com a eternidade. Você morreu para o pecado, você morreu para aquilo que te matava, que te escravizava. Viva agora com seus pensamentos naquilo que Deus tem reservado para você. Viva sonhando com a sua eternidade. Não perca este alvo. Não seja influenciado somente pelas coisas terrenas. As coisas terrenas, elas são colocadas diante de nós para serem usadas, para que a gente chegue ao nosso alvo, que é estar com Deus para sempre. Então use tudo que você tem, use os seus dons, use os seus talentos, use os seus recursos, use tudo para como se estivesse fazendo para Deus. Isto vai garantir a sua eternidade. E para encerrar aqui eu quero ler 2 textos, para você aprender e ter a noção do quanto é sério vivermos neste tempo, sonhando com a eternidade. Olha o que diz Daniel 12:2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, todos vão ressuscitar. Continue, pulei aqui, uns para a vida eterna, outros para vergonha, horror eterno. Quantos querem ressuscitar para a vida eterna? Eu quero ver você lá também. Olha só o que diz João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Todos vão ressuscitar. Agora, os que tiverem feito bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. O que vai garantir a nossa ressurreição para a vida eterna é a maneira que estamos vivendo hoje. Como você está vivendo hoje? Focado na eternidade, sonhando com a eternidade, sonhando com a eternidade dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais. O que estamos fazendo de prático para levar o maior número de pessoas à eternidade, de levar aqueles que amamos para a eternidade. Há tantas coisas que podemos fazer, que podemos praticar para que contribua,
que passamos a eternidade com o Senhor para sempre, nós e a nossa casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. É nossa responsabilidade, é nosso alvo, é nossa meta. Mantenha os seus olhos fixos naquilo que é eterno. Se nós pensarmos somente nessa vida, somos infelizes, porque tudo desta vida é passageiro. Então, use tudo que é passageiro, para que você passe a eternidade com o Senhor para sempre. Amém? Quantos querem passar a eternidade com o Senhor? Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Aleluia! Fica aqui domingo, volta aqui. Volta sábado, volta sexta, volta quinta, volta a semana inteira. Repita comigo assim: eu sou tentado a pegar atalhos. Irmão, todos nós, não é verdade? A gente não quer uma vida de surf gospel. A gente quer passar, né? A gente quer passar, vem cá, mas coloca em ordem aqui. Vem cá primeira. Quinta-feira, sexta-feira, sabadão e o domingo. Enquanto toda a banda sobe aqui, né? Recordar é viver. Tem uma musiquinha antiga que eu pedi. Lembra lá? Ó morte, onde está, ó morte? A sua vitória. Jesus ressuscitou. Eu era pititico, irmãos. O Edson me levava para a escolinha dominical, ficava me ensinando essas músicas antigas. Mas vamos lá. O que eu quero chamar a sua atenção, olhe para mim aqui, que nós estamos caminhando para o final e a conclusão. Pegue nas suas mãos o cálice, pegou nas suas mãos, pegue nas suas mãos o cálice. Se você não retirou o cálice, só levantar a mão, que o pessoal aí da supervisão branca, ele vai levar para você. Se você não pegou, ó, o pessoal da supervisão branca, fique atento aí, é só manter levantadinho aí, que o pessoal está correndo aí, já vai levar para você. Pessoal da supervisão branca. Mas aqui, ó, enquanto eles trazem, o que eu quero que você entenda, eu e você não tem jeito. Aqui, ó, representa toda uma vida nossa, momento de triunfalismo, que vão aplaudir a gente, entrada triunfal. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ser aplaudidos, que vão dizer: você é o cara, você é o homem, você é a mulher, você, não fazemos nada sem você. Ah, se não fosse você aqui. Mas a mesma pessoa que gritou que você é o cara, no dia seguinte, essa pessoa não lembra de você. A sexta-feira nos lembra, e o Altieri nos reforçou aqui duas coisas importantes: arrependimento. Sempre precisamos ser tratados em alguma área da nossa vida. Arrependimento e missão. Amém? Diga assim: eu preciso estar continuamente experimentando arrependimento e senso de missão. Casou, filho, agora cumpra a sua missão de casado. Tem filho, cumpra a sua missão de mãe, de pai. O que é sua responsabilidade? Eu e você, todos nós temos responsabilidades. Cumpra sua missão. Sábado, valeu a pena todo o meu trabalho? Repita: muitas vezes eu vou olhar para o meu dia de hoje, lembrar do meu passado, e vou ser tentado a dizer: não valeu a pena. Você entende o que Deus está falando comigo e com você? Que muitas vezes, a ênfase aqui do Lincoln, que no sábado é o dia que a nossa fé é provada, que a gente olha todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação, e nós somos tentados a dizer: Maurício, não valeu a pena tudo que eu fiz, todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço. É no dia do sábado que a nossa fé é provada, e que a Bíblia chama a minha e a sua atenção, que sem fé
é impossível agradar a Deus. E quando a nossa fé é provada, irmãos, quando nada dá certo, quando os nossos olhos dizem acabou, quando tudo parece que acabou, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se creres, verás a glória de Deus. Sede firmes e constantes e sempre abundantes, porque o choro vai durar uma noite, mas a ressurreição virá ao amanhecer. É Ele quem dá a última palavra na nossa vida. E para concluir, juntando tudo isso, frasezinha do meu querido Fábio: eu e você precisamos ser movidos pela eternidade. Você vai falar algo para o seu irmão que ele não vai gostar. Diga para ele assim: eu não estou nem aí porque você vai gostar ou não. Diga para ele: eu vou falar um negócio para você que você não vai gostar. Mas fala para ele assim: não estou nem aí. Se ficar nervoso, fica nervoso com o pastor Fábio, comigo não. Diga para o seu irmão assim: eu não sei se um dia você vai para Dubai, para o Caribe, para a Lua, mas eu sei de uma coisa: um dia você vai para o cemitério e vai morrer. Diga para o outro agora: você sabia que você vai morrer? Ai, pastor, eu não gosto de ouvir isso. Cadê os Highlander aqui? Os Highlander que não morrem nunca. Servo meu, eis que te digo: por mais dinheiro que você tenha, por mais reputação e diplomas que você tenha, por mais aplausos e títulos que você tenha, eu e você um dia morreremos. Seu carro não vai segurar isto. Seu diploma, o pai, por mais que seu pai te ame, por mais que sua mulher te ame, seu filho, não poderão segurar algo chamado morte. Mas a Bíblia diz que alguém que venceu a morte. Repita comigo: eu conheci alguém que venceu a morte. Diga para outra pessoa: eu conheço alguém que venceu a morte. Diga assim: eu conheço, e esta pessoa está aqui. Diga assim: aquele que venceu a morte, além de estar aqui, ele está aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem venceu a morte está aqui. Diga assim: quem venceu uma vez, prometeu que vai vencer de novo. Ele vencerá a morte. Eu quero ouvir a bateria. Eu quero ouvir a bateria. Glória a Deus. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza
que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente. A família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem. Até mais. Tchau, tchau.